Olá, irmãos, muito boa noite. Novamente um privilégio poder entrar na casa de cada irmão, poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, ter esse privilégio de, mesmo à distância, assim, estarmos compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos e matar um pouco a saudade, né, da nossa comunhão, já que ela não pode ser no templo, mas fazemos aqui por esse meio qual o Senhor tem nos permitido. Nós agradecemos muito a Deus pela oportunidade de transmitir a sua palavra, assim edificando a igreja, fortalecendo a vida de cada irmão, mesmo na adversidade, mesmo nas lutas, nas dificuldades que estamos enfrentando, poder confiar no Senhor e saber que Ele nos sustenta, Ele nos guarda e jamais nos desamparará. Então louvamos a Deus por este momento, qual nós vamos meditar novamente na palavra de Deus e logo mais a gente vai começar meditando no Salmo 128. Vamos continuar neste salmo, ou nestes salmos que nós temos abordado, e aprender um pouco mais da adoração ao nosso Deus e tirar daqui para nós, com certeza, aplicações eternas. Então logo mais a gente volta para agradecer os irmãos e assim meditarmos também na palavra de Deus. Enquanto isso a gente ouve um pouco também da palavra de Deus cantada aqui pelo Grupo Logos, que é a Paz Real. Só em Jesus Cristo nós temos a verdadeira paz, só nele podemos ter a certeza da vida eterna. Queremos já agradecer os irmãos que estão conosco. Tem aqui já o irmão José Lima, a irmã Ieda Mendonça, o Claudemir, o Irã Ferreira, o irmão José Hilton. O irmão José eu tenho colocado lá que ele é Milênio e Emanuel. Toda vez eu esqueço do Emanuel, né? O Emanuel também nos acompanha. Também a irmã Ceissa, a irmã Isabel, a Cristiane, o Ian também. Eu queria fazer também uma lembrança, a qual eu tenho esquecido, do meu primo Celso, lá em Mutu, Paraná, em Rondônia. Ele sempre entra e eu tenho esquecido de falar sobre ele, mas agradeço por nos acompanhar, por nos ouvir. Espero que a palavra de Deus abençoe ricamente sua vida, sua família, e que ela lhe traga esperança para lhe dar paz no coração e em Cristo Jesus. Então, uma bênção para todos vocês e assim a palavra do Senhor seja conhecida e praticada em cada uma das nossas vidas. Agradeço muito por estar nos acompanhando. Irmão Edemir também já está conosco. Lá o irmão José está dizendo que a Célia, o Pedro e o Neto, tá? A família toda, né? Então, também conosco nesta noite.
Quero também agradecer a irmã Cristiane, conosco a irmã Samila Justa. Boa noite, irmã. Que Deus abençoe a sua família, abençoe você a todos. Estou com saudade já de vocês. Não posso nem visitá-los, né? Mas que Deus abençoe e proteja a sua casa. Amigos e irmãos, queremos agradecer os amigos e irmãos. Boa noite a todos. Citar alguns nomes aqui: irmã Margarete, irmã Josemilda, Vânia, auxiliadora, o irmão Ayrton, a irmã Clícia também está conosco, está dando boa noite à igreja. A irmã Semilene também está conosco. Então, graças a Deus pelos irmãos que nos assistem, podem assim ser abençoados com a pregação da palavra de Deus. E nós temos abordado sobre os salmos, os cânticos dos degraus ou também cânticos de romagem. Eu quero compartilhar com os irmãos esse salmo, Salmo 128. Quando os irmãos estão entrando na rede aí, né, nós podemos assim ajudá-los, edificando a cada um. E este salmo tem sido para mim de grande bênção, tenho certeza que também será para os irmãos. Ok, irmãos, vamos compartilhar então a palavra de Deus. Espero que você já esteja com a sua Bíblia aí. Eu faço questão que você acompanhe também o texto. Se por acaso eu me equivocar ou errar alguma coisa aqui, você leia aí e pede a interpretação de Deus, a iluminação do Espírito Santo. Mas é bom a gente acompanhar. O Salmo 128, você pode acompanhar na sua Bíblia aí a leitura. E aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre este salmo. Salmo muito conhecido, principalmente quando se aplica à família. Então diz assim o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, por tua palavra, porque o Senhor nos revela a tua vontade, o Senhor nos permite, Senhor, conhecer aquilo que o Senhor já fez no passado e como o Senhor abençoa as nossas famílias, como nós podemos andar nessa bênção, como podemos ser bênção também para os outros. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra, nos ajuda principalmente a praticá-la. Pedimos que o Senhor seja com cada um de nós, que neste momento nos reunimos para meditação da tua palavra, para o aprendizado da mesma e para demonstrar, Senhor, o quanto te amamos, em guardá-la em nossos corações para não pecar contra ti. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda agradecendo a irmã Juraci, a qual eu vi agora, né? Também que Deus abençoe a sua vida. E hoje também tem aniversariante lá, né? A Ana Sara. Que Deus abençoe a Ana Sara. Muitos anos de vida e sempre na presença do Senhor. Voltando para o Salmo 128, nós falamos já por várias vezes que este é um cântico, um salmo de adoração ao Senhor, a qual os peregrinos que subiam para Jerusalém cantavam naquela caminhada até chegar à cidade. E lá eles adoravam ao Senhor também no templo, ou seja, ainda no tabernáculo, ou na casa do Senhor, como a Bíblia também assim nos ensina. Este salmo, claro, é um salmo de adoração a Deus. É um salmo que nos mostra como adorar ao Senhor, não só no sentido teórico, né, do conhecimento, mas principalmente no sentido prático. E veja que este salmo, ele coloca algo muito importante que nós devemos fazer para que as bênçãos do Senhor estejam em nossas vidas, para que a gente aprenda como ser bênção e como ser abençoador, ou como ser abençoado também. Agora, é bom a gente pensar da seguinte forma: você quer receber as bênçãos de Deus? Eu creio que sim. Todos diriam sim, nós queremos as bênçãos de Deus. Por quanto tempo você quer essas bênçãos? Você quer essas bênçãos também para a sua segunda, terceira, quarta e a geração infinita que fique pela frente? Eu creio que sim. Mas isso é possível que as outras gerações sejam abençoadas? Então, quando nós olhamos para este salmo, ou seja, para este cântico em adoração ao Senhor, nós podemos tirar daqui alguns princípios para que a gente perceba não só como ser abençoado, mas também como ser uma bênção. Então, o Salmo 128 é um cântico diferente do Salmo 126, o qual o Salmo 126 mostra a família sendo abençoada até a segunda geração, mas na terceira geração eles se afastaram do Senhor, e o Senhor estava ali restaurando. Então lá no Salmo 126, a terceira geração tinha abandonado, tinha se desviado, usando a mesma palavra do Salmo 128, eles deixaram de andar com o Senhor e foram então cativos para a Babilônia. Lá, o Senhor estava restaurando, no Salmo 126, a sorte de Sião. Aqui, ele está mantendo a sorte de Sião. Então, o salmista canta e conta como uma família pode ser abençoada por muito tempo, não só até a terceira geração, mas por muito tempo ainda pela frente. E o meu propósito aqui é mostrar que a família pode ser abençoada quando anda no temor do Senhor. A pergunta que a gente faz é: como isso pode acontecer? Como isso pode ser feito? Veja que o Salmo ele diz não só que teme ao Senhor, mas que anda.
Então, temer é o conhecimento e o respeito, mas andar é o obedecer. Eu conheço, logo eu obedeço. Eu conheço e logo eu faço. Então, conhecer o Senhor e andar no caminho do Senhor é o meio a qual nós podemos ser abençoados e também ser bênçãos para a nossa família e para as futuras gerações. E é o exemplo que o Salmo nos traz. O exemplo aqui é nos mostrar o quanto nós podemos não só ser abençoado, mas também ser bênção. Então o Salmo começa a nos mostrar de duas maneiras como uma família pode ser abençoada por muito tempo, quando teme e anda nos caminhos do Senhor. Primeiro ponto, ou primeira maneira aqui, é que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é bem-aventurado. E o Salmo começa dizendo isso. Bem-aventurado é aquele, e aqui está especificamente, eu entendo assim, falando para o homem, para o líder, para o cabeça, e a gente vai perceber isso dentro do Salmo. Aquele que lidera a sua casa, aquele homem que anda no temor do Senhor, ou seja, que conhece o que Deus quer, mas pratica. Então ele diz, esse homem é bem-aventurado. Então, bem-aventurado aqui significa muito mais do que feliz. Poderia ser traduzido também para venturoso, para ser alguém que é abençoado ricamente. E por que ele é bem-aventurado? Ou porque o Salmo diz que o homem que anda no temor do Senhor é mais do que feliz? Ele começa a descrever as razões. Então ele começa a dizer, é porque ele tem um trabalho. E diz, do trabalho de tuas mãos comerá. Só que não é um trabalho qualquer. É um trabalho que dali ele tira o seu sustento. É um trabalho que lhe dá prazer. Ele não trabalha só para comer, ele trabalha porque gosta. Então, do trabalho das tuas mãos comerá, feliz serás e tudo te irá bem. E aqui mostra para nós também no Salmo que tudo que este homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou tudo o que ele faz, vai para frente. Ou é igual o homem do Salmo 1, né? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E no versículo 3 diz, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas o primeiro passo para que ele faça as coisas e dê certo é não andar nos caminhos errados e andar no temor do Senhor. E é exatamente o que o Salmo está dizendo aqui também no Salmo 128. Então, um homem que anda no temor do Senhor e tudo que ele faz, ele é feliz e se dá bem, ou vai para frente, né? Ou Deus abençoa. Outra razão aqui porque ele é feliz, e o Salmo deixa isso claro, é porque ele tem esposa e filhos abençoados. E eles são comparados aqui à videira e a oliveira. Esposa e filhos abençoados, comparados à videira e à oliveira, que no contexto de Israel, uma oliveira e uma videira era muito importante para quem a possuísse, ou quem tivesse em sua casa. Era alguém que tinha de fato já muita coisa, ou poderia ser considerado uma pessoa, no mínimo, feliz, né? No mínimo feliz. E aqui a gente percebe que ao andar no temor do Senhor, ele vai possuir uma família abençoada. Então começa o Salmo dizendo, tua esposa, versículo 3, no interior da tua casa será como a videira frutífera. E eu acho muito interessante como o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, faz essa declaração. Tua esposa, comparada a uma videira frutífera, uma videira produtiva. Então vamos observar isso aqui. O que é uma esposa comparada a uma videira frutífera? Então a videira, ela produzia na época, né, depois de pisada as uvas no lagar, ela trazia o vinho. O vinho era algo que se tirava da videira, ou daquela videira frutífera. Aí vem as perguntas, para que servia o vinho? Qual o objetivo do vinho naquela época? Então vamos ver aqui
algumas passagens bíblicas que mostram isso. Primeiro, o vinho servia para limpar os ferimentos, servia como séptico, né? Como limpar os ferimentos, antisséptico. Ele servia então para fazer com que aquele ferimento fosse limpo, purificado. Isso vai aparecer em Lucas, no capítulo 10, versículo 34, na parábola do bom samaritano, a qual o homem ajuda aquele samaritano limpando seus ferimentos primeiramente com vinho. O vinho também servia como remédio. O texto era bem claro, e Paulo vai dizer, já no Novo Testamento, para que Timóteo não só tome água, mas também um pouco de vinho por causa da sua enfermidade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Então, servia de fato como um remédio. Era esse o objetivo aqui. O vinho também servia para embriagar. E tirando no sentido bom da embriaguez, aqui nós podemos comparar a esposa que embriaga com as suas carícias ditas por Salomão, com os versos e os poemas que ele escreve para sua esposa. Ela embriaga com as suas carícias, diz lá em Provérbios 5 e 19, e em Cantares, no capítulo 4, versículo 10, ele diz que o seu amor, o amor da sua esposa, é melhor do que o vinho. Então é algo muito superior. A esposa comparada a uma videira frutífera é uma esposa que ama o seu marido e que o marido tem prazer no seu amor. Então este homem é bem-aventurado porque tem esta esposa. E o salmista também vai dizer que ela é a videira plantada aqui dentro da sua casa, né? Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Então, olhando para o contexto da época, ou vendo como era o contexto da época, quem tivesse uma videira já dentro do quintal, ou geralmente era próximo da casa, já era feliz. E aqui a esposa é uma videira dentro de casa. E é muito mais do que feliz, porque ele tem uma esposa que o ama e que ela é bem-aventurada, ou que ela é abençoada por Deus, ela é frutífera. Então, uma videira frutífera que cresce e abençoa o seu lar. É importante notar isso, que a Bíblia também vai falar que uma videira frutífera, ela não cresce de qualquer jeito. Ela não cresce de qualquer maneira, ela precisa de cuidados. Isaías, no capítulo 5, versículo 1 e 2, vai mostrar quais eram os cuidados de limpar a terra, de proteger o local, de tirar as pedras, de cavar, de ter aquele cuidado de plantar a videira. Isso significa dizer que um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, cuida bem da sua esposa, para que ela seja uma videira frutífera, para que ela seja de fato uma esposa que o ame, ou uma esposa que assim seja bênção para o seu lar. E Pedro acrescenta a isso, né? Nós podemos lembrar disso, que em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, mostra que essa esposa precisa de cuidados especiais porque ela é a parte mais frágil. Ou ela precisa de cuidados mais especiais. É aquele que cuida bem da sua esposa, então ele tem uma videira frutífera. Assim era comparado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o salmista então continua a dizer, né, que este homem é bem-aventurado, é feliz também, porque ele tem filhos. E esses filhos são comparados aqui aos rebentos da oliveira. Ou filhos que produzem também para dentro do lar, ou filhos que são bênçãos. Diz ele, né? Teus filhos, no versículo 3, a parte B, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então, os filhos comparado à oliveira. O que a oliveira produzia naquele tempo? Produzia azeitona. E a azeitona levada à prensa, ela dava o azeite. Para que serviu o azeite? Então, o azeite servia como manteiga, servia como gordura para cozinhar, também servia como óleo, né? Servia como luz quando colocado na candeia.
servia para iluminar aqueles que andavam de noite, aqueles que precisavam de luz, servia como anti-inflamatório, é o mesmo caso do samaritano, usou o vinho e depois o óleo, era um anti-inflamatório, Lucas 10:34, e servia também no contexto do Salmo, no contexto a qual foi escrito, principalmente como cosmético para embelezar, para dar brilho e perfumar. E um dos exemplos que a gente pode destacar isso, falando sobre o óleo, sobre o azeite, é o que aparece com relação ao dar brilho e também perfumar, com relação à barba de Arão, no Salmo 133, versículo 2. Veja como esse óleo aqui é precioso. Diz o texto: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então este óleo aqui perfumava e dava brilho ao cabelo, à barba, e o local aonde ele era usado. E assim era um ambiente agradável, como o próprio Salmo 133 diz, como é bom e agradável, era um símbolo ali de união. E ali, então, tinha a alegria, e isso representa, de uma certa maneira, também esse perfume, esse brilho, como uma unção às coisas espirituais. Então, era isso que os filhos eram comparados, como um óleo precioso, ou como rebentos da oliveira. Aqui são os filhos do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou filho do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, podemos comparar com filhos que dão brilho e beleza e perfumam a família. Ou que trazem um perfume, o bom perfume de Cristo para o lar do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista diz que eles são como rebentos da oliveira. E esses rebentos da oliveira são os brotos, os galhos novos que eram tirados da oliveira, enxertados em outras árvores, e eles cresciam rapidamente, porque eram rebentos. E aqui é um símbolo de prosperidade, um símbolo de que os filhos podem trazer prosperidade para os pais. Quando os pais andam no temor do Senhor, quando os pais de fato obedecem à palavra de Deus. E o salmista então vai continuar, ele diz: os filhos como rebento da oliveira ao redor ou à roda de tua mesa. E aqui a gente pode pensar também e ver que há uma unidade nessa família, ou que há uma família unida ao redor da sua mesa, união, fartura, uma família grande e uma família unida. Os filhos estão juntos ao redor da mesa. Como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas eu gosto de sempre lembrar esses dois pontos específicos aqui. É bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor é o conhecimento daquilo que Deus quer que a gente faça. E andar é a prática, é fazer. Só uma coisa sem a outra não ajuda. Então a gente percebe que, em primeiro lugar, o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado, é feliz. Mas, em segundo lugar, o Salmo também vai nos ensinar que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é bênção. Ele não só é abençoado, mas ele é bênção. E ele começa a descrever isso a partir do versículo 4, quando ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então ele vai descrever como esse homem é abençoado. E como ele é bênção para os outros. Grande é a bênção do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E veja como ele começa a descrever. Primeiro, esse homem é bênção porque é bênção por todos os dias da sua vida, até, como diz o Salmo, até os filhos dos seus filhos, ou seja, até seus netos, no versículo 6. Ele é bênção para a sua família, para os filhos e para os netos.
Eu penso que o Salmo quer dizer aqui, em certa parte, isso a gente pode tirar aplicações de outros livros, é que o pai que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos deixa um bom exemplo para os seus filhos. E esses filhos que seguem o bom exemplo dos seus pais, temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos, deixam um bom exemplo para os seus filhos ou os netos. E assim vai passando de geração em geração. Então, para os filhos dos filhos. Também esse homem que teme ao Senhor é bênção, porque há prosperidade para a cidade. A prosperidade é onde ele mora. O versículo 5 mostra isso. O Senhor te abençoe desde Sião. Sião aqui é Jerusalém. Desde Sião, abençoe o Senhor aquele que teme a ele e anda nos seus caminhos. Ele é bênção para a sua cidade. Mas aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos também é bênção para a nação. E aparece no versículo 6, quando ele diz, paz sobre Israel. Paz sobre Israel, porque há um homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, a sua família é abençoada, e ele então serve de paz para o seu povo. Ele é bênção para o seu povo, ele é bênção para a sua cidade, ele é bênção para o seu país. E a gente percebe aqui que, fazendo a aplicação inversa desse texto, quando nós pegamos esse texto e invertemos, melhor dizendo, e aplicamos para nós mesmos, ou fazendo um contexto para a nossa vida, para o nosso tempo, podemos perguntar, por que será que algumas famílias não são bênçãos para as futuras gerações? Não são bênçãos para a cidade, não são bênçãos para o seu país? É fácil responder. Porque não teme ao Senhor e não anda nos seus caminhos. Pode ser que até temam o Senhor, tenham respeito pelo Senhor, mas esse respeito é só teórico. Conhece a palavra de Deus, sabe o que Deus quer para elas ou para eles, mas acabam não obedecendo. Só temem. E às vezes só teme quando o negócio está pegando, ou quando está difícil, quando passa, quando está mil maravilhas, esquece até de quem é o Senhor. A outra pergunta é, por que será que alguns filhos não são bênção? Porque não andam no temor do Senhor. Porque não andam no temor do Senhor. Por que será que algumas esposas não são aquelas videiras frutíferas, como diz o Salmo? Exatamente pelo mesmo motivo, porque não andam no temor do Senhor. Pode ter até o temor, mas falta prática. Por que será que alguns não gostam do seu trabalho, ou porque o seu trabalho não rende, ou porque é estressante, ou porque reclamam do seu trabalho, e talvez agora, nessa dificuldade que estamos passando, nem tem trabalho mais para reclamar, mas por que será que não ama o trabalho, não agradece a Deus pelo trabalho, e não sabe que dali é o meio dele também ser abençoado? Porque não anda no temor do Senhor. Talvez o trabalho nunca será agradável. Porque quem ama o Senhor, teme e anda nos seus caminhos, agradece. Pelo mínimo que tiver, porque sabe que não merece nada. E se Deus deu aquele pouco, ainda assim será grato. Por que será que muitas pessoas sofrem e sofrem sem nenhuma esperança? Porque elas não temem ao Senhor, nem andam nos seus caminhos. Uma família pode sim ser abençoada, mas também pode ser bênção para as futuras gerações. Não só eu, não só os meus filhos, não só os meus netos. Mas a gente percebe claramente que aqueles que temiam o Senhor e andavam nos seus caminhos eram abençoados, não só por uma, mas como a Bíblia diz, até por 1000 gerações. Aqueles que se desviam do Senhor, logo na 4ª geração já caem, na 3ª geração já se desviam. E a gente vê isso muito claro nos livros dos reis, nos livros dos juízes, quando aqueles que temiam o Senhor e andavam nos seus caminhos eram abençoados. Quando se afastavam dos caminhos do Senhor, eram perdição não só para eles, como para a sua família. Não só morria o rei, mas todos os filhos do rei, todinhos. Todos eram mortos, porque não andaram nos seus caminhos.
Se você quer ser uma bênção para o seu lar, especificamente aqui os líderes, os pais, os homens, tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Aí sim você, com certeza, terá, como diz a Bíblia, uma esposa como a videira frutífera. Terá os filhos como o rebento das oliveiras. Será bênção para a sua cidade, bênção para a sua nação, bênção para o seu país e bênção por muitas gerações à frente. Que Deus abençoe a sua família. Saiba que você, como líder, cabeça da sua casa, aquele que deve dar o maior exemplo, é responsável de ser bênção para o seu lar, de ser bem-aventurado. Se temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Que o Senhor aplique esta palavra em seu coração, que a sua vontade seja sempre de servi-lo por toda a sua vida, enquanto puder, não só receber as bênçãos do Senhor, mas ser bênção no Senhor, bênção para os demais. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além. Nós queremos agradecer Possa a suportar. todos que estão conosco, ainda a irmã Vânia, também a irmã Zilda, junto com o senhor Manuel, temos a Gisele, temos outros irmãos que fizeram comentário, mas como eu falo, né, o Facebook vai pulando e eu não consigo pegar os demais aqui embaixo. As irmãs de alguns lugares do nosso estado, Sena Madureira, se eu não estou enganado, a irmã Clícia lá em Porto Velho, a irmã Ângela também está conosco. Agradecemos por nos assistir, por ouvir a palavra de Deus. Peço que os irmãos compartilhem
que assim a gente possa estar edificando muitas vidas, muitas famílias com essa palavra eterna. Queremos louvar ainda a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco aqui, a Régia Silva, Ricardo, a irmã Leila, a irmã Albaniza, também conosco, o irmão André, que ainda não tinha falado, né? André Moisés, e os demais irmãos que nos acompanham. Agradeço a cada um de vocês e novamente quero lembrar do meu primo Celso, falei logo no início dele, lá em Mutum, Paraná, em Rondônia, que também nos acompanha e deseja à família dele muitas bênçãos, saúde, que Deus guarde e fortaleça cada dia mais para fazer a obra, né, que está fazendo no seu trabalho, no seu restaurante, e também conhecer mais a vontade de Deus e viver para ela. Deus abençoe a sua vida. Louvado também seja o nome do nosso Deus pela vida da nossa igreja Batista Regular Shalom, e que a gente logo possa estar de volta, né, com os irmãos no templo, poder servi-lo em unidade. Enquanto isso a gente vai orando. Tem também o Gesiel Rodrigues, né, está assistindo conosco também, agradecemos a sua presença. Mas no próximo domingo nós vamos estar de volta, como já é costume, né, às 8h30, na nossa escola bíblica dominical. Nós vamos falar sobre a nossa Páscoa. Creio que muitos já sabem o que ela representa. É uma forma de nós lembrarmos novamente do grande sacrifício que Jesus fez por nós. Saber o que realmente é a nossa Páscoa, já que o comércio e o mundo tenta desvirtuar o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu quero falar sobre a nossa Páscoa, eu digo a nossa Páscoa cristã, o que realmente representa. E à noite eu quero falar sobre, já que é o domingo da ressurreição, sobre que Jesus Cristo vive, né? Ele vive, como diz aquele cântico tão maravilhoso, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, ou seja, o túmulo está vazio. Ele deu a sua vida e ele mesmo tomou-a, ele mesmo de novo, tanto deu como a tomou de volta, porque ele tem poder para isso. E isso nos mostra o poder do nosso Deus, aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que tem o controle de todas as coisas e que ele dá a quem quer. Então nós temos esse privilégio de conhecer o Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, e assim descansar nele, apesar de qualquer tribulação que venha, de qualquer luta que venha. Sabemos que elas não se comparam à graça do nosso Deus. Então, domingo, se Deus quiser, novamente estaremos por este meio de comunicação, falando aos irmãos, edificando a igreja, tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês esta palavra. Também temos, acho que é o pastor Francisco Aquino, né? Tem o Francisco Aquino aqui conosco, agradeço ao irmão, pastor, que Deus abençoe junto com a sua esposa, sua família, dê forças, continue a servir ao nosso Deus. Todos que estão conosco, mais uma vez, nós louvamos por suas vidas e que Deus abençoe ricamente para que elas sejam sempre bênção no Senhor, para o Senhor, como nós vimos hoje, andando no temor do Senhor. Conheça e viva para a glória de Deus, é o nosso desejo. Uma boa noite a todos e até domingo, se Deus quiser. Lembrando que logo depois vamos continuar os salmos, né? Os cânticos dos degraus aqui, salmos até o 134. E assim seremos abençoados com certeza na palavra do nosso Deus. Uma boa noite a todos, fique com Deus na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.